Olá, essa é a segunda parte da nossa aula número 3. Estamos conversando acerca do tipo penal moeda falsa e para isso nós vamos nós vamos verificar algumas súmulas que são importantes para compreender o assunto. Na nossa última fala, estávamos conversando acerca do princípio da aplicabilidade ou não, do princípio da insignificância para diante do crime voltado à fabricação ou, na verdade, inclusive a falsificação grosseira da moeda. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas súmulas que são muito importantes para a compreensão do tema. A primeira fala da falsificação grosseira de moeda. O crime é impossível. Eu já havia, inclusive, conversado com vocês. Aqui eu só estou querendo realmente que vocês percebam na prática qual é a decisão dos superiores tribunais, inclusive aqui é do TJ de Goiás, né? E foi identificado que se tratava de um crime impossível em função da falsificação que era grosseira. Nessa decisão, entendeu-se a turma do TJ que não há o que se falar em condenação pela prática do crime de tentativa de estelionato. Por quê? Já que não era moeda falsa, então eles pensaram, será que é um caso de estelionato? Por isso que cada caso é um caso. Então, olha, diz também, não há o que se falar quando a utilização da moeda grosseiramente falsificada não possui aptidão para iludir o destinatário e por conseguinte, obter vantagem indevida. Então, aqui ficou caracterizada a impossibilidade de consumação do delito por justamente ineficácia absoluta do meio. Então, essa ineficácia absoluta do meio é o que nós popularmente conhecemos como crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal. Eu trouxe também para vocês um caso do Ministério Público Federal de 4 pessoas que foram condenadas pelo crime de moeda falsa. Nesse caso, os réus eles estavam, olha, com 58 cédulas falsas de R$ 50. No outro, ó, em um caso. No outro caso, ó, o réu ele foi preso, na verdade, com apenas 2 cédulas de R$ 50. Um tinha 58 cédulas falsas e no outro caso ele tinha 2 cédulas. A menor quantidade, no entanto, que foi justamente o que eu falei para vocês, não afasta a ocorrência do crime. Ou seja, aqui é um caso de moeda falsa, é um caso contra a fé pública. Então, quer sejam 58 cédulas, como foi o caso dele, quer sejam 2 cédulas de R$ 50, isso não afasta a ocorrência do crime. E aí é informada, né? Que aqui a gente, se você ler tudo, você vai perceber que há o engano, há a ilusão, e justamente uma das causas aqui, com a acusada, ela se encontrava na companhia do acusado, foi encontrada uma cédula falsa de R$ 50 dentro da bolsa. E na cueca do companheiro, a polícia encontrou outras 57 notas falsificadas do mesmo valor. E aí está falando como que foram encontradas. Então, eu estou querendo que vocês percebam, né, as façanhas, na verdade, a tentativa, em muitos casos, de tentar ludibriar, né, de tentar, na verdade, esconder, né, o crime, mas esse caso aqui não deu certo, né, porque nós tivemos, inclusive, uma Marcia, ela foi condenada, né, aqui nessa página do MPF, né, que na verdade é um acesso público. A Márcia ela foi condenada a 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.
E o outro acusado, ele foi condenado a 5 anos, 3 meses e 23 dias de prisão. Então, eu estou querendo que vocês entendam como que se dá essa condenação na prática. Essa eu já conversei com vocês. Agora, eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês ainda no mesmo tipo penal, já encerrando esse tipo penal para a gente prosseguir. Nós temos um caso ligado ao arrependimento posterior. Então, a pergunta que eu faço é: será que a possibilidade do reconhecimento, do arrependimento posterior na conduta ligada à moeda falsa? E aí, eu já trago aqui para vocês a resposta, que está aqui que foi um recurso, né, do ministro Sebastião Reis Júnior, que diz o seguinte: olha o teor. No crime de moeda falsa, cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, sendo irrelevante eventual dano patrimonial imposto a terceiros, inclusive eu falei para vocês que se o réu, né, se o acusado, melhor dizendo, se ele está com uma nota apenas, já configura o crime por ser de perigo em abstrato, né? Então, ó, a vítima é a coletividade como um todo. E o bem jurídico protegido, tutelado, é a fé pública, que não é passível de reparação. Por que reparação? Porque o arrependimento posterior prevê a possibilidade de esse arrependimento, ele é constatado quando há casos, por exemplo, de reparação. Só que aqui nesse tipo penal em específico, nós temos as decisões, né, jurisprudenciais no sentido de que não é possível reparar. E aí você me pergunta assim, né? Mas como assim? Não tem como, de nenhuma forma, trazer a reparação dessa falsificação, dessa fabricação falsa? E a resposta é que realmente não há. Não há justamente porque, justamente no caso de uma falsificação de um documento, como eu disse, o objeto jurídico protegido é a fé pública. Então, como é que eu vou pegar esse dinheiro que eu imprimi, né? Vamos supor que eu imprimi. Como que eu vou pegar essa nota e eu vou reparar a fé pública? Não tem como eu voltar ali, eu desfazer, porque já está feito. Alteração, como é que eu vou desfazer? Não tem como, já foi feito. Então, se já foi feito, as decisões dos superiores tribunais são no seguinte sentido: não há possibilidade de reparação. E por não haver possibilidade de reparação, não há o que se falar em arrependimento posterior. Porque no caso do arrependimento posterior, seria um caso que, dependendo da circunstância, tivesse como haver uma reparação. Só que aqui é um crime que não é patrimonial. Até mesmo porque o que está sendo, na verdade, questionado, o que está sendo verificado, é justamente a fé pública. Então, nesse caso, a fé pública que está sendo, na verdade, protegida, tutelada, não tem como. Essa vítima, que é a coletividade, não é passível de reparação. E não é só uma decisão que eu tenho, mas são as decisões dos tribunais superiores. São decisões majoritárias. Então, são nesse sentido. Os crimes, olha o 2, os crimes contra a fé pública, assim como nos demais crimes, olha, não patrimoniais, em geral, são incompatíveis
com o Instituto do Arrependimento Posterior. Por quê? Porque é impossível materialmente haver a reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. Porque já foi impresso, já foi alterado, então não tem como. Então, as instâncias ordinárias, olha o 3. Ao afastar a aplicação da delação premiada, consignaram fundamentalmente que não se elucidou nenhum esquema criminoso. Aí continua porque é o caso específico. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Que é um crime não patrimonial, que não é um crime passível de arrependimento posterior, postergado. Não há essa possibilidade, tá? E são as principais súmulas que eu vou comentar com vocês aqui, citando, gente, do artigo 289 caput. Então, agora, vamos prosseguir. O parágrafo 1º prevê, nas mesmas penas, incorre quem, por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. E aí a primeira observação quanto ao parágrafo 1º que eu quero fazer com vocês é uma questão que foi da prova, acho que do MP. É a seguinte: e se uma pessoa pratica o caput, que é a fabricação ou a alteração, né, aqui do papel moeda, né, porque na verdade são os casos que a gente mais tem incidência, criminalmente falando. Então, se essa pessoa, além de fabricar ou de alterar, ela incorre aqui no 289, e essa pessoa, eu falei para vocês que para configurar o 289 não precisa colocar em circulação, né? Mas o parágrafo 1º traz a possibilidade de introduzir na circulação a moeda falsa. Então, eu queria perguntar, além de fabricar, também faz com que esse papel moeda, seja 1, 2, 10, circule, introduz na circulação essa moeda falsa. E aí a primeira observação que eu faço é a seguinte: se A fabrica e B introduz na circulação, é tranquilo. Eu acredito que ninguém tem dúvida quanto a isso. A que fabricou, ele vai responder pelo 289 do Código Penal, caput, né? Melhor dizendo. Então, o artigo 289, caput. Contudo, B também é muito tranquilo a tipificação da conduta dele. Porque B, se ele introduziu na circulação essa moeda falsa, vai responder pelo parágrafo 1º. Então, o que acontece? Aí você me pergunta, tá, isso aí eu tô tranquila com relação a esse ponto. Mas olha o desdobramento doutrinário. E se a mesma pessoa, além de fabricar, também introduz na circulação a moeda falsa? E aí? Como que fica essa parada, essa questão, né? A doutrina majoritária entende que se há uma questão de, se em um determinado caso, há falsificação e há a introdução na circulação, esse sujeito A, se for a mesma pessoa, vai responder por um tipo penal. Ok? Agora, no outro caso, que eu vou colocar aí, vou dar um exemplo melhor, digamos que
Porque quando a gente vê essa introdução e essa fabricação com pessoas diferentes, a gente vê muito no troco. E como que funciona essa questão do troco? Funciona assim, teve um caso, ele é chamado de bolão. Depois quem tiver interesse, coloca na internet e vê o caso do bolão. O que aconteceu no caso do bolão? Que é público, por isso que eu posso compartilhar com vocês. O caso do bolão é o seguinte, ele tinha uma impressora pequena em casa e ele mesmo produzia, né? Pelo menos foram os áudios que eu tive acesso, ele produzia notas e notas e notas, né? Eu me lembro de um caso que ele produziu notas de R$ 50. E aí, o que ele fazia? Ele pegava, produzia, fabricava a nota de R$ 50, e aí ele pedia um terceiro, uma outra pessoa, para ir no bar da esquina, por exemplo, mas esse foi o caso que eu vi, entre tantos outros, ele pedia para que um terceiro fosse no bar da esquina e com aquela nota de R$ 50, esse terceiro, ele comprava um refrigerante. E esse refrigerante custava, vamos colocar aí R$ 5, por volta de R$ 5. Então, sobrava quanto? Se ele chegou com 50, mas que era falso, e ele recebia o quê? E ele pagou R$ 5, sobrava 45 para ele, né? Não precisa ser bom de conta para saber isso. E aí, o que acontece? Esse terceiro retornava com dinheiro verdadeiro. Então, o que ele fez? Ele introduziu na circulação essa moeda falsa. E aí, ele colocava, esse terceiro colocava, né? Introduzia na circulação. Então, ele respondia pelo parágrafo primeiro. E aí, ele fazia o seguinte, ele pegava, retornava, ele ficava com R$ 15 e para quem fabricou, ele devolvia R$ 30, o troco de R$ 30. Só que os 15 era verdadeiro e os 30 também verdadeiro. Mas a nota que ele deixou lá no bar era falsa. Então, essas duas condutas são muito tranquilas para que a gente possa entender, né? 289, a quem fabrica. E esse terceiro, que foi lá no bar, que comprou o refri, né? Enfim, que entregou essa nota, ele introduziu na circulação essa moeda falsa. O que vai acontecer? Parágrafo primeiro. Até mesmo porque a pena é de reclusão, né? A pena é a mesma. Aí você me pergunta, tá, entendi. Entendi que se for a mesma pessoa, vai responder por apenas um tipo penal, né? Vai haver meio que uma subsunção. E se forem pessoas diferentes, um pelo caput, o outro pelo parágrafo primeiro. Ótimo. Então é isso que é importante. Segunda observação aqui dentro do parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro prevê várias condutas. Prevê exportar, importar, trocar, ceder, emprestar, guardar. Nossa, né? Várias condutas. Então, o que acontece? Diante de várias condutas, nós temos o que a doutrina chama de tipo misto alternativo. O que é um tipo penal, né? Que é chamado como tipo misto alternativo. É tipo misto alternativo porque há vários verbos nucleares da conduta. Então, aqui, tanto pode importar, parágrafo primeiro. Se vender, parágrafo primeiro. Se adquirir, parágrafo primeiro. Se emprestar, vai responder pelo parágrafo primeiro. Se introduzir na circulação, que foi esse terceiro do exemplo que eu dei, né? Que trocava ali e recebia o troco, parágrafo primeiro. Tá? Então, é um tipo misto alternativo. É um crime também que é classificado como comum, justamente porque qualquer pessoa, né, pode praticá-lo. Parágrafo 2º. O parágrafo 2º é aquela pessoa, é aquela situação em que é justamente aquele, eu costumo pensar naquele, aquela pessoa que recebe e não sabe o que é, né?
ela não vai responder por crime nenhum. Porque aquele dono do bar, vamos supor que ele recebeu esses R$ 50 e, né, não sabe de nada, enfim. Agora aqui, para ser incriminado, para ser um fato típico incriminador, é necessário que essa pessoa que recebeu essa nota, quem, né, tendo recebido, ela recebeu de boa fé. Antes ela não sabia que era falso, que era moeda falsa ou alterada. E o que que acontece? Essa pessoa de boa fé, ela restitui a circulação. Só que depois de conhecer a falsidade. E por que que a punição aqui é tão pequena? A punição aqui é detenção de 6 meses a 2 anos. Ah, o Valdoir perguntou aqui, ó, né? Questão de dolo. Gente, eu estou falando de um tipo penal, moeda falsa, né? Todos esses tipos penais aqui, que eu estou conversando do 289, não admitem forma culposa. Não admitem. Não há o que pensar, tá, Valdoir? Não há o que pensar em culpa, tá? Que fique bem registrado. Não há o que pensar, ah, foi sem querer. Não há o que pensar, tá bom? Porque exclui o tipo penal. Só é punido em se tratando de uma conduta dolosa, tá? Então, ó, essa pessoa de boa fé, ela adquire essa moeda que é falsa ou alterada, ao parágrafo 3º, ela adquire essa moeda, perdão, parágrafo 2º, recebe de boa fé, né? Só que ela restitui a circulação depois de conhecer o quê? A falsidade. Então, tá vendo que aqui é um tipo penal? É um tipo penal porque ao invés dela pegar e inutilizar ou enfim, né? Sei lá. Mas aqui não, aquela nem sequer guarda. Ela pega, olha. E por que o cidadão de boa fé faz isso? Ele faz isso por conta que realmente ele está preocupado com o quê? Com o prejuízo que ele vai levar. Ele está pensando, porque olha, pensa, uma nota de R$ 2 é uma coisa, né, pessoal? Diga-se de passagem. Mas uma nota de R$ 100, né? Difícil conquistar. Então, é complicado. Você, diante de uma nota de R$ 100, você recebeu de boa fé. Aí você vai olhando, vai, confere ali e reconhece que ela é falsa. E aí? Aí você volta para a circulação. Entendeu? Por quê? Porque você está pensando, né, no dano que você levou. Nossa, eu já fui errado em receber, então eu vou pôr, você voltar para a circulação. Então, essa conduta, né, ela enquadra devido à pena, olha a pena dela. É crime? É. Mas é um crime de menor potencial ofensivo. Então, é um crime que é sim possível de transação penal, de acordo com a Lei 9.099. Justamente pela pena. Olha a pena. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Então, assim, é de menor potencial ofensivo, mas é um crime contra a fé pública, tá bom? Ótimo, agora vamos prosseguir. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º prevê, ó, é punido com reclusão de 3 a 15 anos. Ó, o funcionário público ou o diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou a emissão. Agora prestem atenção aqui. Inciso 1º do parágrafo 3º. De moeda com título ou peso inferior
ao determinado em lei. Por quê? Por causa do erro grosseiro. De papel moeda em quantidade superior à autorizada. Então, aqui nós precisamos entender que é um crime que se trata de um crime próprio. Próprio justamente porque não é qualquer pessoa que pode cometer. Você pode ver que a pena do caput vai de 3 a 12 anos. Só que aqui nós estamos falando de uma pessoa que realmente, assim, ela tem uma certa inteligência para entender de forma bem clara o que ela está fazendo. Ó, funcionário público, diretor, gerente, fiscal do banco, né? De emissão, que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. Então, assim, qualquer pessoa pode ser responsabilizada por esse crime? Não. Então, por serem pessoas próprias, nós temos o quê? Específicas? Nós temos que esse tipo penal do parágrafo 3º, ele é um crime próprio, tá? O que mais aqui a gente pode conversar? Parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular a moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. É justamente o caso daquela pessoa, né? Eu acredito aqui também, pelo menos a doutrina nos esclarece, que é justamente, está sendo fabricado uma nota. Ainda não tem autorização de circulação. E alguém ligada, né? Na verdade, é essa informação que a doutrina majoritária traz para a gente. Alguém ligada com essa fabricação, ela, né? Ela deixa, né? Na verdade, ir para a circulação antes do momento. Então, não pode. Não pode justamente devido a quê? Crime de fé pública, né? Então, assim, tudo tudo velando no sentido de parar a ordem. Então, jamais uma conduta tida como desordenada, ela deve se passar desapercebida, tá? Vamos continuar. Até aqui alguma dúvida? Pois é, Luiz Fernando, eu penso igual a você, viu? R$ 200, né? Pois é, eu estava falando aí, uma nota de 2 é uma coisa, uma nota de 100, né? Já dói um pouquinho mais no bolso. E aí o Luiz Fernando fala, olha, e de 200 então? E realmente, Luiz Fernando, é realmente uma quantidade muito boa, né? Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivenciando, né? Mas a gente tem que velar, né? Pela boa fé, viu? Velar pelo cumprimento da norma. A gente tem que dar bons exemplos, viu? Ainda que seja difícil, mas nós precisamos velar pela ordem, sabe? Pela credibilidade, né? Nesse sentido. O Renato fala assim: e a falsificação de moeda que ainda não está em circulação? Renato, eu acredito que eu te respondi no parágrafo 4º. É isso? Renato, eu te respondi no parágrafo 4º. Renato, eu te respondi no parágrafo 4º ou não? Você me perguntou a falsificação daquela moeda que ainda não está em circulação? Ó, para o Renato, mais uma vez, ele fazendo a pergunta, eu vou responder. Nestas mesmas penas, quais sejam, né? Essa reclusão. Deixa eu ver se ele respondeu aqui. Ok, tá certo. O Renato, né? Ele perguntou, estou repetindo para vocês. O Renato perguntou acerca daquela pessoa que, na verdade, ela deixa, né, estar em circulação uma moeda, né? Deixa circular a moeda que ainda não foi autorizada. E aí, a resposta está justamente no parágrafo 4º do artigo 289, tá? Vamos prosseguir? Ótimo, vamos lá.
Artigo 290. Artigo 290, ele é bem inclusivo, sem nenhuma intercorrência, nem doutrinária, nem de súmulas. Ele é bem explicativo e ele realmente tem uma pena também alta, reclusão de 2 a 8 anos e multa. É a conduta de formar cédula, nota, bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Então, essa conduta de suprimir nota, cédula, bilhete, para o fim o quê? De restituí-los à circulação. Essa conduta também, na verdade, ela tem, o parágrafo único também tem uma modalidade própria, porque fala que se for um funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se acha recolhido, a pena aumenta. Nós temos também os petrechos para falsificação da moeda, né? Fabricação, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, olha, aparelho, instrumento, qualquer objeto especialmente destinado à falsificação da moeda, tá? Nós temos aí a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. E nós temos, por fim, aqui, desse primeiro capítulo, que é o tema do nosso estudo, que é um crime de menor potencial ofensivo. É o 292, emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale, título, que contém a promessa de pagamento em dinheiro ao portador, ou aqui falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago. Olha a pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Claro que nós estudamos os principais pontos do capítulo 1, aquilo que tem realmente desdobramento, doutrinário, jurisprudencial. E agora o nosso próximo artigo, nós temos também, eu recomendo, né, vocês também darem uma lida com tranquilidade aí, ó, com relação à falsificação dos papéis públicos, né? E o que é papel público? Aí vem, ó, vale postal, talão, recibo, bilhete, tudo isso tem penalidade. Quer quem usa, guarda, possui, ó, o parágrafo 1º, a mesma pena. Importa, exporta, cede, olha os verbos, olha o tipo misto alternativo mais uma vez, que é o inciso 3 do parágrafo 1º. Então, são condutas de supressão, né, em qualquer desses papéis. Tudo tem uma penalidade. O que está sendo levado em consideração aqui? A fé pública, mesmo que a gente estava conversando. E a gente continua a conversar aqui um pouco mais sobre a falsidade documental. Falsidade documental, nós precisamos entender que essa falsidade documental, ela também é tida, ela é considerada como um crime contra a fé pública. E por ser um crime contra a fé pública, nós devemos levar em consideração que a gente está falando de selo, né? Na verdade, o que é esse documento público que merece essa tutela? É o selo, é o sinal, né? Enfim, são os atos oficiais. Então, se for falsificado de forma tanto fabricando ou alterando tais selos ou sinais, nós temos o quê? Nós temos uma penalidade. Nós temos uma penalidade de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, partindo do pressuposto de que estamos falando de crimes contra a fé pública, né? E é claro, sempre que se esse agente for funcionário público, essa pena, ela aumenta-se, né? Parágrafo 2º prevê aí um aumento da pena de 6ª parte. Então,
nós precisamos nos atentar e sempre falando aqui hoje de falsificação, de alteração, né? De pensar no coletivo. Artigo 297. O 297 fala da falsificação do documento público. Ó, falsificar no todo ou em parte esse documento público, tá? E aí, o que é, assim, importante, qual a contribuição da doutrina diante da falsificação do documento público? Nós temos uma divisão doutrinária. A divisão doutrinária é no seguinte sentido: ela faz um paralelo, na verdade, da doutrina entre o artigo 297 e 299. Aí, desse paralelo aqui com vocês ciência, ó. Primeiro vamos entender essa falsidade material, que é justamente o que a doutrina contribui para o estudo do tema. Lógica. A falsidade material, ela tem previsão artigo 297 do Código Penal. Lógica, a ideológica, nós temos no 299. O 297, nós temos a falsidade material. E o 299, nós temos a falsidade ideológica. A falsidade material, ela é uma configuração extrínseca do documento. Eu vou dar exemplo para vocês. Ela forma-se de um documento, ela forma um documento, na verdade, novo, só que esse documento novo, ele é falsificando o verdadeiro. E outra palavra-chave aqui é a falta de atribuição para a emissão do documento. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou fazer um passaporte e aí eu coloco os meus dados, mas a Jussara está precisando de forma rápida. Então ela coloca a foto dela. Pessoal, já está terminando aqui o tempo. E aí eu vou encerrar e entrar de novo nesse mesmo link.